Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Templo do Senhor. Sintam-se em casa e parte integrante desta grande família. Uma família de adoradores imperfeitos, mas procurando se aperfeiçoar na presença do nosso Pai. Como disse o Senhor a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sintam-se também parte dessa família maravilhosa, família Batista das Nações. Como diz o nosso pastor, somos uma igreja para quem não gosta de? E para quem a igreja não? Eu sei que é uma frase impactante, mas a frase diz muito sobre a igreja. A igreja, ela não faz distinção de pessoas. Não é aquele tipo, né? Nós fazemos a diferença. Pretendemos aqui ser um sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Não levamos esse evangelho só no domingo. Temos que levar o evangelho todos os dias da nossa vida. Não só no templo, não só nesse local, mas aí fora para esse povo. Não só na frente dos nossos irmãos, mas para esse povo que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Amém? Não só no domingo, não só na igreja, não só na frente dos nossos irmãos. Devemos levar o evangelho todo ao homem todo. Isso significa sem distinção de pessoas. Amém? Para isso priorizamos relacionamento entre os nossos frequentadores, onde nós chamamos dos nossos grupos caseiros. Então vamos dizer para o nosso maior influenciador? Quem é o nosso maior influenciador? É você mesmo. Então diga assim: estou aqui para prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Portanto, vou ficar em reverência na presença do Senhor, desligando o meu celular, esquecendo o banheiro, não conversando com o meu próximo, para não roubar a bênção dele, deixando o bebedouro em paz por um momento. Amém. Também não estamos aqui para levar Deus nessa conversa fiada de aberração, né? Que queremos ganhar casa, carro, roupa lavada, parceiros bonitos, não é isso? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então repita comigo: vim aqui porque quero prestar um culto a Deus e somente a Ele adorar. Amém. Jó não era rei, Jó não era pastor, Jó não era evangelista, Jó não era apóstolo, Jó não era profeta, Jó não era doutor. Jó, ele adorava o Senhor. Apesar das dificuldades, de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, ele tinha tudo para amaldiçoar o Senhor. Ele perdeu família, amigos, tudo que ele tinha, e mesmo assim ele estava ali, adorando o Senhor, temente ao Senhor. Amém? Pessoa reta, íntegra. Assim que nós devemos ser como Jó. Temos que ser cristão realmente. Ser cristão é isso: buscar estar sempre na presença do Senhor e somente a Ele adorar. Então vamos para a nossa palavra de hoje, que está em Marcos capítulo 12. Quem quiser me acompanhar, a palavra de hoje vai estar em Marcos capítulo 12, versículo do 18 ao 27. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Aí vem Jesus e responde:
Antes de falar o que Jesus respondeu, eu queria só dar uma ênfase nessa primeira parte, que fala dos saduceus. Saduceus estavam com Jesus e ali eles vieram perguntar a Jesus. Eles disseram: mestre, na lei de Moisés falou que se o irmão, se a esposa com o marido não tiverem filhos e ele ia vir a morrer, ela vai ter que se casar com o irmão do que morreu. É isso? Nesse caso, de uma família que tem 7 irmãos, o esposo, o marido morreu, aí ela foi casar com o irmão. Ele também morreu e não teve filho. Casou com outro irmão, morreu e não teve filho. Ela casou com os 7 irmãos. E todos morreram e ela não teve filho. Olha o que eles perguntam para ele. No dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Primeiro que os saduceus, eles nem acreditavam em ressurreição. Eles estavam ali só para testar Jesus. Eles estavam ali para fazer um confronto com Jesus. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Não, eles liam a Bíblia, mas não acreditavam na Bíblia. Eles estavam ali, não acreditavam em anjos. Eles estavam ali apenas para confrontar Jesus e mais nada. E eles perguntam, no caso dela, quando os mortos ressuscitarem, com quem ela vai ser esposa realmente? Olha o que Jesus responde para eles. Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que estava escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, e sim, Ele é o Deus dos vivos. Vocês estão completamente errados. Essa palavra é tão maravilhosa que ela tem tantos assuntos aqui para a gente refletir, mas a gente vai focar mesmo na palavra em que os saduceus, eles vinham xingar Jesus, vieram ali para confrontar Jesus. Os saduceus eram aqueles tipo de, que a gente já falou, nós falamos muito aqui sobre aqueles religiosos, né? Eles se uniram ali, eles estavam ali com Jesus, se unindo para pregar uma peça de Jesus e confundir Jesus com aquelas perguntas. Eles estavam ali para fazer um teste em Jesus. Primeiro que eles não acreditavam em ressurreição. E eles sabiam e eles estavam esperando ali. Jesus, calmo, respondeu o que devia ser respondido. Jesus facilmente ele esclareceu ali o caso, contando, falando das Escrituras, reportando ali as Escrituras Sagradas. Jesus ali estava enxergando, mostrando para ele quanto eles estavam enganados. Jesus estava mostrando quem era Jesus nessa passagem. Ele estava mostrando quanto eles eram religiosos. Isso acontece muito em nós. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou, nós falamos aqui sobre os religiosos, sobre aquele religiosismo que está na nossa pele, né? Muitos de nós nos entregamos ao religiosismo. Muitos de nós nos entregamos àquele tradicionalismo. Muitos de nós ficamos buscando coisas do passado. Eles vieram falar de Moisés para confrontar Jesus. Jesus ele está fazendo uma ênfase ali maravilhosa. Jesus está mostrando, ele mostrou ali para ele como eles estavam enganados. Para o nosso dia de hoje, o que nós podemos trazer? Esse texto hoje ele traz uma situação muito interessante. Primeiro que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, se apoiavam em uma lei, né? Muitos de nós nos apoiamos em uma lei. Mas Jesus veio aqui para mudança. Jesus ele mostrou a grande mudança. Tirar esse religiosismo. Quantos aqui, eu sempre falo, quando eu falo em religiosismo, eu vejo muitas igrejas, muitos pastores aí, e muitos irmãos falarem assim: ai pastora, eu tenho um sonho de ir lá em Israel, na pedra onde Jesus sentou. Qual a diferença?
Você já saiu, já conheceu Manaus? Já conheceu o Parque Riachuelo? Já foi até a casa do teu irmão para saber como ele está? Como é que tu quer conhecer ir lá na pedra? Que isso vai fazer diferença. Jesus, ele veio para mudança, porque ele veio para mostrar para nós a grande mudança. O que ele quer, adorar o Senhor. Nós temos que adorar o Senhor e amar o teu irmão. Essa é a nossa grande preocupação, amar o nosso irmão. Nós temos que nos preocupar em não prejudicar o nosso irmão. Nós temos que nos preocupar em o que o nosso irmão, se ele tem o que comer. Nós não temos que se preocupar que eu tenho que ir lá porque eu vou me tornar santo porque eu pisei na pedra onde Jesus passou. Eu tenho um sonho de Israel. Eu tenho que passar lá na muralha onde Jesus passou, onde ele encostou a mão. Quantas igrejas estão mostrando isso, fazem gente se endividando para fazer esse tipo de situação. E nós queremos esse religiosismo. Pastor, eu tenho um sonho de ir não sei aonde. Tu já conhece a tua cidade? Tu já viu, foi lá no teu irmão se ele está precisando de algo? Tu já foi lá no teu irmão, na casa do teu vizinho, orar com ele? Nós precisamos de mudança de vida, mudança de pensamento, tirar esse tradicionalismo da nossa vida. Isso já passou. O que está enraizado na nossa vida tem que tirar. Antigamente eu fazia isso porque veio do meu antepassado, eu tinha que fazer isso. Eu já fui muito assim. Nós somos ligados às coisas do passado, a tradições antigas. Nós vimos para mudar. Deus hoje, porque Moisés, ele mostrou os 10 mandamentos. Jesus veio para mudança. Jesus mostrou que não precisa dos 10 mandamentos. Nós não precisamos mais dos 10 mandamentos, nós temos 2. Amar o teu irmão e amar a Deus. Tu não precisa mais dos 10. Se tu ama teu irmão, tu não rouba ele. Se tu ama teu irmão, tu não mata ele. Tu não precisa mais desses 10. Tirar essas coisas tradicionais. Jesus veio para mudança. Vocês têm que sair, como Jesus diz, sair disso. Ele mostrou ali quanta diferença agora ele, com a vinda dele, mudou. O que ele fez de real na nossa vida, o que ele pode fazer. Sabe, irmãos, tem uma coisa que nós nos apegamos muito. Nós nos apegamos em comentários, em tradicionalismo, e esquecemos o principal. Nós esquecemos para que nós viemos aqui a essa terra. Não foi para conhecer Israel. Nós não viemos aqui para conhecer a pedra, pisar lá na pedra. Nós viemos aqui com o único objetivo de amar a Deus e amar nosso irmão. Apenas isso. Fazendo isso, nós estamos obedecendo ao Senhor. E as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Nós só temos que fazer apenas isso. Deus é tão maravilhoso, é tão generoso com cada um de nós. Ele diz, me ame em primeiro lugar. Ame teu irmão. Vá até ele. Ame realmente. Aí vem a pergunta, será que eu amo meu irmão? Será que eu amo realmente meu irmão? Ou eu estou, na primeira oportunidade, eu quero prejudicar ele? Na primeira oportunidade, eu quero fazer com que ele se prejudique em alguma outra situação. Nós estamos tão preocupados. Nós nos prendemos em tantas coisas infrutíferas na nossa vida. Tantas coisas, nós nos preocupamos com tantas coisas que não vai acrescentar em nada em nossa vida. Nós temos que nos preocupar com hoje. Jesus veio para a mudança. Ele disse, vocês se preocupem com hoje, com o teu irmão que está com fome. Se preocupem com hoje, que tu tem que trabalhar amanhã cedo. Vá lá até o teu trabalho. Sabe, tem coisas assim que tem pessoas que eu admiro. Sabe, faz coisas frutíferas na tua vida. Faça isso, de acorde cedo, vou fazer, sabe, hoje, acorde assim, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou plantar uma bananeira. Hoje eu vou fazer algo que vai me dar retorno. Vou fazer algo, não pensar que daqui a pouco eu vou querer viajar para não sei para onde, se tu não conhece nem tua rua, tu não conhece nem o teu vizinho que está com fome e já está querendo pensar em viajar. Depois que tu conhece a tua região, depois que tu conhece a tua casa, depois que tu conhece o teu povo realmente, aí conhece sim, aí depois tu pode conhecer os outros povos, tu pode conhecer outras cidades, outros países, mas depois de conhecer a tua casa primeiramente, depois de conhecer o teu povo, depois de conhecer a tua rua, depois de ajudar a amar primeiramente o teu irmão, aí depois tu pode fazer outras coisas, aí tu pode sim, depois disso, pode viajar, mas primeiramente conhecer o teu povo,
Sabe, eu fico às vezes imaginando, ai, pastor, eu já vi muitos, eu como participo, né, de coisas de pastores, aí eu vou pregar, pastora, lá numa cidade, lá no Rio Grande do Sul, outros, eu tenho vontade, meu sonho é pregar lá em Santa Catarina, eu tenho vontade de pregar, eu já ouvi muito isso, eu digo, mas lá na tua igreja, primeiro se preocupa com o teu povo, será que eles estão aptos? Será que eles já ouviram a pregação, já ouviram a tua palavra realmente? Será que já estão aptos para depois pregar em outro local? Nós nos fechamos, nós estamos enraizados. Se preocupa em, como eu falei agora há pouco, olha, uma pessoa que eu admiro muito, irmão Alcides, está plantando bananeira agora, já tem bananeira para plantar. Por que tu não fez algo também o mesmo? Por que tu não vai plantar algo que vai te dar frutos para os teus filhos, para alimentar outras pessoas, alimentar o teu vizinho? Por que tu não vai fazer alguma coisa frutífera para a tua vida? É isso que nós temos que pensar e nos preocupar em não prejudicar o irmão, em primeiramente amar nosso irmão. Depois nós possamos em outras coisas, depois sim, mas precisamos primeiramente amar, a frutificar. A frutificar não falo só de ir para o reino dos céus, não falo apenas isso, mas frutificar como pessoas dignas. Hoje eu vou acordar cedo, hoje não tenho alimento, então vou fazer uma plantação aqui na minha casa. Por que eu não planto ali no quintal que dá para me fazer isso? Por que eu não uso a minha internet para me aprender a fazer um curso, ou fazer um bolo para me levar ali para a irmã, ajudar alguém que está com fome? Eu tenho isso em casa, por que eu não aproveito esse material que eu tenho para fazer uma célula, ou então colocar aqui na frente e ajudar os irmãos? Por que eu não faço algo de útil? Nós pensamos em coisas grandes, só no nosso, é para mim, é o eu quero me satisfazer. Depois o meu vizinho que pode morrer de fome quando eu nem aí, né? Assim, nós temos que nos parar de sermos egoístas, nós temos que olhar, amar ao Senhor, amar o nosso irmão, ser frutíferos, aí sim nós podemos fazer. Aí pensar assim em Israel, em Jerusalém e em outros locais que nós podemos ir, né? Primeiramente, depois de conhecer a nossa região, depois de conhecer a nossa rua, depois de amar verdadeiramente e olhar o nosso irmão que está precisando. Depois de eu conhecer a minha cidade, depois de conhecer a minha rua, aí sim eu posso conhecer outros locais, né? Muitos de nós não nos prendemos a isso. Quantas pessoas, olha, tem pessoas que eu admiro muito. Eu sempre falo de uma pessoa que eu admirei muito, que foi meu pai. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando ele era 4 horas da manhã, meu pai estava indo trabalhar. Estava chovendo, sabe o que ele fazia? Colocava a roupa dele num saco e ia trabalhar. Chegava 1 hora antes no trabalho. 1 hora antes no trabalho. Ele com 62 anos, ele só parou de trabalhar porque veio a pandemia e logo Deus o levou. Mas é uma pessoa que isso leva. E hoje, pessoas com 40, 50 anos, não tenho mais pique para trabalhar, pastor. Não dá mais para mim. Pastora, não dá mais para mim por causa de 30, 40 anos. Não dá, porque isso já está muito pesado para mim, eu já não aguento mais. Podemos sim. Deus, Ele dá força para cada um de nós. Nós podemos sim ser frutíferos, fazer a diferença. Nós podemos sim fazer a diferença. Só basta cada um de nós querermos. Cada um de nós querermos. Amém?